O Sung Ji-woo era conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. Porém, depois de ter participado de uma dungeon que quase tirou a sua vida, isso mudou, porque ele ganhou acesso a um sistema de evolução infinito que praticamente tornou ele o cara mais forte do verso inteiro. Praticamente pulou de um caçador rank E para um caçador rank S do S em uma velocidade assustadoramente grande, a ponto de que ninguém no mundo inteiro conseguisse parar ele. Ele ficou mais forte do que uma nação inteira, uma verdadeira potência mundial de um homem só. E tudo isso graças ao sistema que ele ganhou por ter morrido lá no Covil-do. Para você que já leu o manhwa todo, sabe exatamente por que o Sung Ji-woo ganhou esse sistema, né? Agora, para você que só assistiu o anime, fica aí porque eu vou explodir as suas ideias agora. Nesse vídeo eu vou relembrar você as razões por trás do sistema de solo level. E se você é um caçador rank S, não esquece de deixar o like e se inscrever. Isso é importantíssimo. Vocês não fazem ideia do quanto isso influencia, galera. Às vezes você pode até gostar do vídeo, mas se você não sinalizar que você gostou do vídeo, fica difícil eu entender que você quer outro. Então, aquele likezinho é importantíssimo e compartilhar também é muito importante. Uma coisa que é de graça pra você, você não faz ideia do quanto você pode ajudar a outra pessoa que tá aqui do outro lado. Avisos dados, agora vamos pro vídeo. Pra gente entender por que e como o sistema foi criado, a gente precisa falar aqui do Monarca das Sombras original, o Ashborn. E quem é o Ashborn na verdade? Originalmente, ele era um dos governantes, ou seja, ele fazia parte do time dos governantes, o time da luz, por assim dizer. O Ser Absoluto, que é uma espécie de entidade suprema no mundo de solo leveling, ele dividiu a luz e a escuridão em duas partes. A luz ele chamou de governantes, as trevas ele chamou de monarcas. Aqueles que a gente conhece muito bem porque foram eles que fizeram toda a bagunça na história de solo leveling. E desde então, os governantes e os monarcas começaram uma guerra entre eles, por eles serem opostos naturalmente. Porém, conforme o tempo foi passando, os governantes perceberam que a guerra não tinha fim e que na verdade o Ser Supremo, o Ser Absoluto, tinha criado os dois lados justamente para que eles lutassem infinitamente sem parar, porque era divertido para ele, era uma espécie de entretenimento para ele. E os governantes, de saco cheio disso, foram lá e mataram o Ser Absoluto e roubou o poder dele para eles. E eles fizeram isso justamente porque eles estavam cansados da guerra, eles estavam cansados de batalhar contra os monarcas, de ficar a vida toda rodeando e não ter resultado nenhum. Então eles tomaram essa atitude drástica, matando o Ser Absoluto, pegando todos os poderes deles para eles, para poder dar fim aos monarcas de uma vez e desequilibrar esse poder entre luz e escuridão. Porém, entre todos os governantes que concordavam com essa rebelião, o único que não concordou com ela foi o Ashborn. O único que teve coragem de se levantar para defender o Ser Absoluto foi o Ashborn. E como consequência disso, ele foi morto pelos governantes e acabou renascendo novamente como monarca das sombras, possuindo então um poder sobre a morte, se tornando assim aquele que a gente veio a conhecer como o Monarca das Sombras. E depois que o Ashborn descobriu essa nova habilidade dele como Monarca das Sombras, ele automaticamente foi pro lado dos monarcas como uma tentativa de equilibrar novamente a disputa entre governantes e monarcas. Já que como Ser Absoluto, que era o que ele mais amava e defendia, não estava mais lá presente, ele não tinha mais motivos para ficar do lado dos governantes. Então ele pulou pro lado dos monarcas e ganhou o título legítimo de Monarca das Sombras. E por causa dessa decisão que o Ashborn tomou de equilibrar novamente a guerra entre luz e escuridão por causa da sua decisão, acabou então meio que nivelando novamente a guerra entre monarcas e governantes. Porém, toda vez que uma guerra entre os dois lados acontecia, a destruição da terra era inevitável. Toda vez que os exércitos de monarcas e governantes se enfrentassem, eles sempre causavam a destruição da Terra. Porém, graças a um poder de conseguir regressar 10 anos no tempo que os governantes tinham dado pelo Ser Absoluto, eles conseguiam sempre voltar no tempo e impedir isso. Só que toda vez acontecia exatamente a mesma coisa. Os monarcas lutavam, os dois exércitos colidiam, davam sempre esse problema. E todo mundo morria e todo mundo perdia. Então, os governantes, como uma forma de evitar essa destruição iminente por causa da guerra entre os dois lados, eles criaram os caçadores do mundo de solo level. E como eles fizeram isso? Eles injetavam magia em seres humanos que despertavam habilidades únicas e assim se tornavam esses caçadores, que eles chamavam de fragmento da luz mais brilhante, que na verdade são humanos que despertaram a magia dos governantes. E o intuito disso é justamente para que eles ganhem força e resistência suficiente para resistir à guerra dos dois lados, ou seja, para que não tenha uma aniquilação total da humanidade, para pelo menos alguns ali saírem vivos. Ou seja, os caçadores são na verdade receptáculos da magia dos governantes, feitos por eles na verdade. E os monarcas, vendo essa
estratégia dos governantes de usarem os humanos como receptáculos para sua magia, os monarcas tiveram exatamente a mesma ideia. Só que, ao invés de injetar a magia deles, eles decidiram usar os humanos como receptáculos. Porém, como o monarca das sombras e também o monarca da destruição, ambos eram poderosos demais para qualquer ser humano conseguir suportar o poder deles, eles acabaram não tendo nenhum receptáculo adepto para poder renascer. E como não existia nenhum humano forte o bastante para suportar a presença dos monarcas, principalmente do Ashborn, foi aí então que o arquiteto, um dos magos do lado dos monarcas, teve a brilhante ideia de criar o sistema, que era uma forma de magia que existia para poder fortalecer o receptáculo até que chegasse a um ponto que ele pudesse renascer. Ou seja, o motivo pelo qual o Sung Ji-woo recebeu o sistema não foi nada mais para poder se fortalecer, para servir de receptáculo para o próprio Ashborn. No momento em que o Sung Ji-woo se fortalecesse o suficiente, automaticamente o Ashborn tomaria conta do corpo dele e assim tendo um receptáculo perfeito para poder finalmente participar dessa guerra entre os dois lados, só que dessa vez sem a destruição do mundo, né? Porém, como a gente viu, o Ashborn, ele não tomou conta do corpo do Sung Ji-woo, mesmo depois dos requisitos serem atingidos. E por que isso aconteceu? Porque o Ashborn simplesmente se comoveu muito com a causa do Sung Ji-woo, se simpatizou demais com ele, por tudo que ele viveu, foi participando, porque o Ashborn estava ali dentro do Sung Ji-woo sendo um telespectador, então ele viu tudo, ele experimentou tudo, ele compreendeu tudo, e simplesmente ele chegou à conclusão de que ele não queria mais. Ele simplesmente gostou tanto do Sung Ji-woo que ele simplesmente desistiu e deu o comando totalmente pro Sung Ji-woo. Se ele quisesse continuar no comando, era opção dele. O Sung Ji-woo simplesmente aceitou a proposta do Ashborn de continuar no corpo, só que agora tendo total poder do Monarca das Sombras ilimitadamente a 100%. E aí a gente viu o belo do estrago que o Sung Ji-woo fez depois desse encontro, né? Quando esse momento chegar no anime vai ser foda demais. Não sei você, mas eu tô muito ansioso querendo ver isso no anime. Isso aqui animado vai ficar foda demais. Bem, clã, mas o vídeo foi esse. Não esquece de deixar o like, se inscrever e é isso. Um abraço e tchau, tchau.